O espanto, a perplexidade diante do mundo é não só a origem, o combustível da filosofia, mas também da própria arte de grandes gênios como Vincent van Gogh. Olhando para um prado, ou para um vaso, ou para homens bebendo, Van Gogh enxerga algo diferente, algo iluminado, mais real do que a própria vida. Nesse vídeo, nós vamos analisar como que a vida de Van Gogh pode ser compreendida como uma vida filosófica. Eu sou o Matheus Benites e o meu objetivo é levar até você o máximo de filosofia e cultura com qualidade, profundidade e leveza. Então já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Van Gogh viajou por várias cidades da Europa, se dedicando exclusivamente ao seu ofício de pintor, o que o permitiu desenvolver um estilo único, marcado por pinceladas fortes, uso intenso de cores e uma presença muito forte de expressividade emocional nas suas imagens, nos seus retratos de coisas simples às vezes. Mas como muitos sabem, Van Gogh não teve sucesso durante a sua vida. Ele vendeu apenas um quadro, se eu não me engano. Você acredita nisso? Van Gogh, hoje talvez o pintor mais famoso de todos, mais celebrado, mais icônico na cultura pop, ele na sua vida vendeu apenas um quadro. Hoje em dia suas obras valem milhões. Quando você estiver desmotivado, se você é um artista, lembra disso. O Van Gogh vendeu um quadro, sendo que ele era o mais talentoso, o mais genial do seu tempo, possivelmente. E ainda assim ele não foi reconhecido. Então, reconhecimento e qualidade e verdadeiro talento não necessariamente andam juntos. Van Gogh, assim, teve muitas dificuldades financeiras. Ele até se sentia mal pelo apoio constante do seu irmão Theo, que foi sempre uma presença muito boa na sua vida. Escrevo-lhe um pouco ao acaso o que me vem à pena. Ficaria muito contente se de alguma maneira você pudesse ver em mim mais que um vagabundo. Acaso haverá vagabundos e vagabundos que sejam diferentes? Há quem seja vagabundo por preguiça e fraqueza de caráter, pela indignidade de sua própria natureza. Você pode, se achar justo, me tomar por um destes. Além deste, há um outro vagabundo. O vagabundo que é bom apesar de si, que intimamente é atormentado por um grande desejo de ação, que nada faz porque está impossibilitado de fazê-lo, porque está como que preso por alguma coisa, porque não tem o que lhe é necessário para ser produtivo, porque a fatalidade das circunstâncias o reduz a este ponto. Um vagabundo assim nem sempre sabe por si próprio o que poderia fazer, mas por instinto sente. No entanto, eu sirvo para algo, sinto em mim uma razão de ser. Sei que poderia ser um homem completamente diferente. No que é que eu poderia ser útil? Para o que poderia eu servir? Existe algo dentro de mim? O que será então? A sua intensa paixão pela arte e a sua busca por uma expressão pessoal diante das convenções sociais podem ser interpretadas à luz das ideias existenciais, da escolha, da responsabilidade pessoal e da autenticidade, defendidas, por exemplo, por Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, que, como Van Gogh, passou muitos anos da sua vida viajando como um errante, dedicando-se exclusivamente à sua obra. E ele também sofreu bastante com a falta de reconhecimento, com dificuldades financeiras, muito menos do que o Van Gogh, porque ele recebia uma pensão da Universidade da Basileia, para a qual ele trabalhou antes da sua intensa crise de saúde, né? Que também foi um problema, aliás, para o Van Gogh. A saúde, tanto física quanto emocional, acho que a física mais no caso do Nietzsche, mas ambos no sentido de saúde mental, sofreram bastante. Van Gogh, inclusive, passou por hospitais psiquiátricos. Durante um momento de dificuldade de saúde mental, ele veio a cortar a sua própria orelha. Esse foi como que um paroxismo desse seu desespero. No caso do Nietzsche, ele passou os últimos 11 anos da sua vida em estado de demência.
Logo quando ele estava começando a ficar famoso na Europa e ser lido pelo mundo inteiro, o maior filósofo de seu tempo não pôde aproveitar a sua glória. Como ele mesmo dizia, alguns homens nascem póstumos, tal como foi o caso de Vincent van Gogh. Para Nietzsche, que também, aliás, era um poeta e músico, a arte tinha um valor superior do que a ciência, porque é através da arte que a gente se conecta, segundo ele, com a existência mesma, sem uma necessidade de converter os seus mistérios em conceito. Em seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, Nietzsche escreveu: "Arte é a tarefa suprema, a verdadeira atividade metafísica nesta vida." Se você está gostando desse vídeo, deixe a sua curtida, pois isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo tem qualidade e o indique para outras pessoas com interesse em filosofia e cultura. Se quiser, deixe até um comentário que ajuda ainda mais. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma carta do Van Gogh, um trecho de uma carta do Van Gogh para Émile Bernard, em que ele diz: "Eu também gostaria de saber aproximadamente o que é que sou. Talvez eu seja a larva de mim mesmo." Isso se relaciona muito com uma ideia do Nietzsche, né, que é essa ideia de tornar-se quem se é, que é a grande tarefa para o ser humano na vida, uma construção. Algo que ele pega lá do antigo poeta Píndaro, na Grécia. E Van Gogh parece se identificar muito com isso, como a gente viu em sua carta. Isso me lembra também um escrito do Nietzsche, das suas considerações extemporâneas, em que ele diz numa passagem: "Ninguém pode construir a ponte pela qual você deve atravessar o fluxo da vida. Ninguém, a não ser você mesmo." E em seu Assim Falou Zaratustra, ele abraça o sofrimento do artista, por exemplo, como o sofrimento de Van Gogh, como algo necessário para a grande criação, dizendo: "É preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante." Então ambas essas figuras, Van Gogh e Nietzsche, do século XIX, altamente influentes no século XX, viveram uma vida trágica e muito filosófica de construção de sentido e de autenticidade, que eles conheceram como ninguém a mais profunda solidão, tanto espiritual quanto física. Quando você está numa cidade diferente, num país diferente, e você começa a andar sozinho pelas ruas, você se sente muito isolado e muito anônimo e meio que um alienígena, e começa a projetar pessoas conhecidas em pessoas estranhas que você vê na rua, tipo amigos. Você começa a imaginar, projetá-los ali. Acho que por causa dessa sensação, né, desse anonimato que é um pouco assustador, mas ao mesmo tempo estimulante. Desta vez, é simplesmente o meu quarto. Apenas a cor deve fazer tudo e dar, pela sua simplificação, um estilo maior às coisas, ser sugestiva aqui do repouso ou do sono em geral. Numa palavra, a contemplação do quadro deve repousar a cabeça, ou melhor, a imaginação. As paredes são violeta polido, o chão é de ladrilhos vermelhos. A madeira da cama e das cadeiras é o amarelo de manteiga fresca. O lençol e travesseiros são de um verde-limão muito claro. A colcha é vermelho escarlate, a janela verde, a mesa de cabeceira laranja, a bacia azul, as portas lilás. E é tudo. Não há nada neste quarto de janelas fechadas. As amplas linhas dos móveis devem, novamente, expressar o repouso imperturbável, retratos nas paredes, um espelho e uma toalha, algumas roupas. A moldura, como não há branco no quadro, será branca. Isso é uma forma de vingança do repouso forçado que fui obrigado a fazer. Vou trabalhar nele ainda todo dia de manhã, mas você vê como é simples a concepção. Van Gogh era conhecido por capturar a essência das coisas e retratar a realidade de sua maneira intensa e emotiva. A sua abordagem artística pode ser compreendida à luz da fenomenologia, uma corrente filosófica centrada na experiência e na percepção do mundo. Ela foi criada por Edmund Husserl e desenvolvida por filósofos como Merleau-Ponty e Martin Heidegger. Van Gogh buscava retratar não só a aparência externa dos objetos, mas também sua vivacidade, sua presença
e sua energia particular, e a experiência pessoal que ele mesmo tinha deles. Então, nesse processo de pintar com base na sua própria percepção subjetiva daquele objeto, ele está fazendo um gesto fenomenológico artístico, uma vez que ele não busca uma objetividade e ele insere a sua arte nesse contexto fenomenológico de relação e não de investigação separada, mas sim de uma união na experiência entre sujeito e objeto. E Van Gogh, por exemplo, aparece num texto muito lindo de Martin Heidegger, da fenomenologia, chamado A Origem da Obra de Arte, em que Heidegger analisa as pinturas de Van Gogh de sapatos, defendendo que esses retratos não estão mostrando apenas o objeto sapato que serve a sua utilidade de proteger e calçar os pés, mas sim as marcas do tempo, a presença, a marca da vida e do trabalho. Estão aí também nessas pinturas de Van Gogh. Então é nessa medida que a arte participa do desvelamento do ser, da existência mesma. A partir da perspectiva fenomenológica, as pinturas de Van Gogh nos convidam a explorar a natureza da percepção, a relação entre sujeito e objeto e a maneira como a experiência subjetiva molda nossa compreensão e apreciação do mundo ao nosso redor. Van Gogh nos convida a entrar em seu mundo e apreciar a beleza e a profundidade da experiência humana através de seus olhos e de seus sentidos. Se você gostou desse vídeo, considere fazer o meu curso de Estética e Filosofia da Arte da Udemy, que já tem 78 alunos, muita avaliação positiva, 4,5 estrelas de 5, e ele oferece certificado e 30 dias de garantia, além de ter um preço muito acessível, onde a gente estuda o que os grandes filósofos como Nietzsche, Hegel, Kant e outros pensaram sobre a arte e a estética. Muito obrigado por assistir o vídeo. Olha só, eu lancei antes desse um vídeo muito incrível sobre o Marquês de Sade, que infelizmente não atingiu o nível de visualizações que eu estava esperando. Então, se você gostou desse vídeo do Van Gogh, confie na minha palavra que você também provavelmente vai gostar desse vídeo sobre o escritor libertino e sua particular filosofia moral, Marquês de Sade. Então clique aqui em cima e assista o vídeo sobre Sade agora mesmo para não esquecer. E a gente se vê no próximo vídeo.